Olá a todos, eu sou a doutora Érica Carvalho Vicentim, médica endocrinologista da região sul da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e hoje o nosso tema é a osteoporose. Eu vou só lembrar vocês que a gente tem esse grupo de WhatsApp destinado à comunicação, discussão de casos, troca de experiências do matriciamento na região sul de saúde aqui do Distrito Federal. Então, se você atende na estratégia de saúde da família, aqui na região sul, e ainda não faz parte do grupo, pode fazer o escaneamento aqui do QR Code e participar, que lá a gente faz essa troca, esse contato, esse convívio entre a atenção primária e a secundária relacionada à endocrinologia. Declaro que não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Bom, então falando um pouquinho sobre a osteoporose, a gente vai fazer a definição, da osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica que cursa com a diminuição da massa óssea, a deterioração da microarquitetura óssea, isso tudo levando à fragilidade óssea e susceptibilidade a fraturas. Então, a gente tem dentro do osso normal, a gente vai ter a densidade óssea e a qualidade óssea. Então, não é só a quantidade de cálcio, mas também a qualidade da microarquitetura que está envolvida ali dentro disso. E a microarquitetura, a gente vai ter aqui a taxa e o grau de remodelação óssea. Então, com essas duas coisas juntas, a gente vai tender a ter o osso normal ou até um osso com característica osteoporótica, trazendo fragilidade e susceptibilidade a fraturas. Qual é o impacto da osteoporose na saúde, na saúde pública, na nossa prática do dia a dia? Então, ela pode facilitar fraturas de baixo impacto. Então, um pequeno movimento que a gente poderia fazer naturalmente, às vezes até trazer um entorse, pode causar uma fratura no osso osteoporótico. Dor crônica, deformidade, trazendo então aumento também de custo de saúde, tratamentos para dores, fisioterapia, deformidades, diminuindo a funcionalidade daquele indivíduo e, claro, os custos pessoais que a gente nem consegue medir, Redução da mobilidade. Então, indivíduos que se tornam acamados ou que começam a ter que usar órteses ou cadeira de roda, outras coisas para conseguir se mobilizar. Piora da qualidade de vida, alterações psíquicas e sociais, decorrentes muitas vezes dessas fraturas, dessas deformidades, dessas reduções de mobilidade. E um aumento de mortalidade em 12 a 20% em 2 anos. Então, é um impacto extremamente importante no indivíduo, na sua família e também social e no sistema de saúde pública, a osteoporose. A prevalência da osteoporose ela é alta, 200 milhões de pessoas no mundo convivem com a osteoporose. 30% das mulheres nos Estados Unidos e na União Europeia apresentam-se com osteoporose. Elas podem levar a fraturas de baixo impacto em 12,8% dos homens e em 15% nas mulheres com mais de 40 anos no Brasil. Então, esse foi o estudo Brazos que verificou essa prevalência de fraturas de baixo impacto em homens e mulheres, principalmente antebraço, quadril, húmero, costelas e coluna. A fratura de quadril, ela ocorre em 268 pessoas por 1.000 pessoas em mulheres e em 153 pessoas por... Aqui está errado, desculpe, é 100 mil, Falei errado, 100 mil. Então, a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil mulheres, 268 vão ter fraturas de quadril e a cada 100 mil homens, 153 vão ter fratura de quadril. Isso foram dados coletados em 2012 nesse estudo do Brazos.
Bom, falando então um pouco sobre a fisiopatologia da osteoporose, a gente deve lembrar que existem dois tipos de ossos que a gente dois tipos de ossos que formam, né, nosso esqueleto, que é o osso cortical, que é um osso mais compacto, e o osso trabeculado, que possui uma estrutura esponjosa permeada pela medula óssea hematopoética, trazendo então para essa estrutura óssea um contato maior com o meio externo, conseguindo então ser exposto a eletrólitos, a próprio cálcio, fósforo, a citocinas inflamatórias, a hormônios de uma maneira mais próxima do que o osso cortical. E a gente precisa lembrar que o osso ele é um órgão ativo, que está a todo tempo sofrendo remodelamento, né? Então a gente vê células mesenquimais dando origem a osteoclastos, células hematopoéticas dando origem a osteoclastos e a relação entre essas células, principalmente através do Rank-L, que vai promover a ativação dos osteoclastos para a degradação de matriz colágena e estímulos para que o osteoblasto recubra essa região que foi degradada com osso novo. Então, a gente vê osteócitos que vêm dessas células mesenquimais regendo a sinalização de todo esse processo de remodelamento ósseo, principalmente através da expressão do Rank ligante, que vai se ligar aos receptores Rank no osteoclasto, ativando essas células, estimulando a atividade dessa célula na degradação óssea. E os osteoclastos vão então reabsorver esse osso velho e dando sinalizações para que o osteoblasto recubra essa superfície que foi reabsorvida, iniciando produção de novo colágeno, onde depois vai se ocorrer a mineralização com os cristais de hidroxiapatita sobre a matriz de colágeno. A osteoprotegerina, ela é uma molécula importante, pois ela inibe a ligação do Rank-L com o Rank, impedindo então a reabsorção óssea. Então esses pontos, né, que chamam a atenção são os pontos justamente que vão ter relação com as medicações que são usadas no tratamento da osteoporose. Então lembrar que o osso é um órgão ativo que está a todo instante sendo reabsorvido e reformado a partir de sinalizações entre essas células que fazem parte desse processo. A osteoporose ela pode ser classificada em primária, que é quando ocorre uma perda de massa óssea pelo próprio envelhecimento e que se intensifica também no período pós-menopausal. E pode ser classificada como secundária, quando existe alguma outra condição de saúde que vai favorecer a fragilidade óssea. Perdão, aqui faltou a letrinha. Então, a fragilidade óssea, tá? Então, de causas que a gente considera, né, importantes na secundária, são causas que a gente tem que estar atento ao longo do tratamento para outras condições de saúde. Por exemplo, o uso de medicações. O glicocorticoide, que já é bem conhecido como um favorecedor de perda de massa óssea, inibidores da aromatase, agentes citotóxicos utilizados, né, principalmente no tratamento de câncer, imunossupressores, a própria medroxiprogesterona, utilizada muitas vezes para contracepção ou para redução de hiperfluxo menstrual, a fenitoína, então medicações do dia a dia, né? Outras doenças, doença renal crônica, doenças que causam má absorção ou por uma cirurgia, né, ou mesmo por doenças intestinais, hepatopatia crônica, nefropatia crônica, artrite reumatoide, mieloma múltiplo, leucemias, linfomas, anorexia, talassemia, desculpe o H aqui, hemocromatose e etilismo, também uma condição que passa muito despercebido e que favorece a osteoporose. Em algumas endocrinopatias também. Então, excessos de cortisol, seja por uso de medicação ou seja por doenças endócrinas,
insuficiência gonadal, então uma menopausa precoce, uma necessidade de uma oforectomia, qualquer coisa nesse sentido. A tireotoxicose, né? Então excesso de hormônio tireoidiano, o hiperparatireoidismo, seja ele pela própria ação de excesso de produção de hormônio de paratormônio ou de outras condições, doença renal crônica, deficiência de vitamina D, que possam estar favorecendo o hiperparatireoidismo. Diabetes, principalmente alterando a qualidade óssea, nem tanto às vezes a densidade óssea visualizada da densitometria, mas alterando principalmente a matriz de colágeno e favorecendo sim fragilidade óssea. Distúrbios outros do cálcio, da vitamina D e também do fósforo. Então essas causas a gente consideraria como secundárias. Além disso, etilismo, que eu já tinha comentado, tabagismo e baixo IMC. Então, o baixo IMC também é um fator de risco para a osteoporose. Bom, então como fazer o diagnóstico da osteoporose? Uma maneira de fazer é quando já há uma fratura por fragilidade. Aí já fechamos o diagnóstico para a osteoporose. Uma outra maneira é se utilizar do exame que avalia a densitometria óssea, que vai avaliar a densidade óssea, e aí a gente usa geralmente, na maioria das vezes, a coluna lombar e o colo do fêmur como sítios para fazer essa avaliação. Existe a possibilidade da gente acrescentar também o sítio do terço médio do rádio. E esse sítio ele vai ser bastante importante quando a gente suspeitar que a osteoporose pode ter uma causa secundária, que não seja só própria do próprio envelhecimento ou da fase de pós-menopausa, justamente pela prevalência nesse sítio de ossos longos, tá? Que vão sofrer o metabolismo aí geral. Uma outra maneira da gente classificar é e diagnosticar através do FRAX. O FRAX ele é uma calculadora que pode auxiliar nesse processo de rastreamento também. Quem é que deve fazer esse rastreamento para a osteoporose? Então, a gente vai fazer o rastreamento para todas as mulheres acima de 65 anos e para todos os homens acima de 70 anos. Ou naqueles pacientes mais jovens que tenham fatores de risco para a osteoporose, quais sejam baixo peso, fratura prévia, uso de medicações ou presença de situações que sabidamente afetam a saúde óssea, como essas que a gente falou agora há pouco tempo, né? Uso de corticosteroides, hipertireoidismo, insuficiência gonadal, etilismo, entre tantas outras que nós comentamos. Então, a gente pode pensar um pouquinho, né, em fatores de risco e descobrir alguns que tem aqui. Tem mais de 60 anos, já fraturou algum osso, está reduzindo a estatura, que é um sinal muitas vezes de fratura vertebral, né? Tem um histórico familiar de osteoporose, quedas frequentes, faz uso de glicocorticoide, tem artrite reumatoide, diabetes, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, doenças digestivas ou mesmo cirurgias digestivas que possam causar restrição na absorção do cálcio, por exemplo, terapia contra câncer de mama, de próstata, níveis baixos de testosterona, hipogonadismo, uma menopausa precoce, né? Ovários removidos, peso baixo, pouca exposição ao sol, né? Pouca avaliação dessa vitamina D, atividade física reduzida, restrição no consumo de laticínios, como é comum a gente tem visto, né? Pessoas com intolerância a alimentar, tendo dificuldade de consumir laticínios derivados em quantidades suficientes, né? Consumo excessivo de álcool, uso do cigarro. Então, essa tabelinha da Fundação Internacional de Osteoporose ajuda a gente adaptada, ajuda a gente também a pensar em situações que possam, e também os próprios pacientes, a facilitar o diagnóstico de osteoporose. Bom, seguindo então ainda no diagnóstico, a gente tem então a densitometria óssea, tem uma imagenzinha aqui da densitometria óssea avaliando coluna lombar e quadril e colo do fêmur, né, que são os sítios de L1, L4 e colo do fêmur que a gente costuma olhar.
nós vamos usar o T-score quando a gente estiver avaliando uma mulher pós-menopausa ou um homem que tenha mais de 50 anos. Então, quando a gente pega o resultado da densitometria, a gente vai ter a densidade óssea, o T-score e o Z-score. O T-score, ele é uma comparação do indivíduo com um adulto jovem. Então, claro que ao longo da vida, o T-score, há uma tendência de que a densidade óssea vá reduzindo e o T-score vai sempre comparando essa densidade com um adulto jovem. Usado então para mulheres pós-menopausa e homens após os 50 anos. A gente vai considerar osteopenia quando, ou o termo que é mais adequado, que é baixa massa óssea, quando tivermos um T-score entre -1 e -2,5. E considera-se osteoporose quando esse T-score tiver menor do que -2,5. E ainda existe esse critério de osteoporose grave quando esse T-score é menor do que -3,5. Então, o T-score é usado para essa faixa de idade. Se a mulher não estiver na menopausa ou se o homem for mais jovem, vai se usar então o Z-score no lugar do T-score. Bem? Então, outra maneira da gente avaliar, que é importante complementar, é o FRAX. O FRAX ele é um modelo de predição de fraturas em 10 anos, como uma calculadora de risco de fraturas em 10 anos. Ele utiliza dados clínicos como idade, gênero, IMC, fratura prévia e tabagismo, uso de corticoide, artrite reumatoide, uso de álcool e outras comorbidades podem também ser acrescentadas ao FRAX. Por exemplo, hoje a gente usa o diabetes como um fator de risco, colocando como se fosse uma artrite reumatoide. A gente usa essa adaptação também para tentar estimar o risco que o diabetes pode estar trazendo na massa óssea. Esse é o site que tem a calculadora FRAX para o Brasil. Nesse QR Code também pode ser escaneado, vai direcionar para esse site. É uma calculadora aberta, a gente pode fazer essa avaliação durante a própria consulta, trazendo dados sobre a predição de fraturas e, portanto, auxiliando também na decisão ou não do tratamento da osteoporose. Dentro ainda, então, do diagnóstico, a gente deve realizar alguns exames laboratoriais, especialmente para excluir causas secundárias da osteoporose. Então, se a gente pensa que é uma causa primária, uma mulher pós-menopausa, que está iniciando um quadro de osteoporose, ou um homem mais idoso, a gente não vai imaginar que tenham causas secundárias envolvidas, mas se a gente vai se ver de frente a mulheres mais jovens ou pessoas que já possuem fatores de risco para a osteoporose com uma causa secundária, a gente deve sim, ou osteoporoses muito graves, já no início do período pós-menopausa, a gente deve sim investigar causas secundárias que possam estar contribuindo, porque nesse caso, de existir uma causa secundária, vai ser fundamental que essa causa seja tratada para que a osteoporose venha a melhorar. Então, hemograma, VHS, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, paratormônio, hormônio tireoidiano, T4 livre, vitamina D, calciúria de 24 horas são alguns dos exames interessantes para a gente fazer. Podemos também, dentro da disponibilidade, utilizar marcadores de remodelação óssea que devem ter alguma resposta durante o tratamento. Então, por exemplo, marcadores de reabsorção óssea que vão estar aumentados no período de reabsorção aumentada, em doenças que possam estar aumentando também a reabsorção. Fosfatase alcalina e PUNP, que são marcadores de formação óssea. Então, esses marcadores, eles vão estar mais ativos, por exemplo, durante o crescimento, mas na fase em que a pessoa já não tem esse remodelamento tão acentuado, eles estão mais estáveis. Em doenças que possam aumentar o remodelamento ósseo, eles também vão se elevar. Exames radiológicos.
Então, exames radiológicos podem auxiliar-nos a avaliar se já existem fraturas despercebidas, excluir também outras doenças ósseas. Então, muitas vezes são pacientes mais idosos que já têm muita dor em região de coluna e que às vezes essa dor pode ser realmente decorrente de uma fratura não diagnosticada de vértebra, por exemplo, né? Então, os exames radiológicos eles vão nos auxiliar nessas situações. Radiografia de coluna vertebral, antero-posterior e perfil é o exame indicado. Então, agora falando a respeito do tratamento da osteoporose. Então, primeiramente, precisamos lembrar do papel da atividade física na parte óssea, né? A força biomecânica que quando a gente faz o exercício, principalmente o exercício resistido, que ela exerce sobre o osso, essa força biomecânica vai estimular a formação óssea. Então, a atividade física ela é fundamental no tratamento da osteoporose. Então, a gente tem a resistência da gravidade, também favorecendo a formação óssea, melhora do equilíbrio, a força e a resistência com redução da queda. Então, a atividade física, além de atuar exatamente sobre a osteoporose, ela vai atuar na prevenção de fraturas, favorecendo o equilíbrio, força, prevenindo quedas, o que é fundamental para os pacientes que estão convivendo com a osteoporose. Prevenção de quedas, né? Então, revisar medicações que eventualmente possam levar a tonturas, perdas de equilíbrio, uma avaliação neurológica, avaliação de correções de distúrbios visuais e auditivos, que são coisas fundamentais para a prevenção de queda. Então, às vezes é uma catarata, ou é uma necessidade realmente de um óculos, né? Ou aparelho auditivo, que vai diminuir, essas deficiências vão diminuir a proteção do indivíduo com relação às quedas. E segurança do ambiente. Então, essa educação para retirada de tapetes, uso de barras de apoio, procurar usar calçados que sejam seguros, calçados fechados, né, macios, que evitem tropeços, evitem enganchar em qualquer coisa. E né, dentro de todo o fortalecimento muscular, né, para elevação do membro durante a caminhada. Então, são coisas bem importantes nessa visão ampla do tratamento da osteoporose. Desencorajar tabagismo e etilismo desde a adolescência. Então, são fatores que vão contribuir com a perda de massa óssea ao longo da vida. Então, isso é uma visão que temos que ter também a longo prazo com relação a essas duas condições. Prevenção e tratamento da sarcopenia. Hoje, muito a gente ouve falar sobre a sarcopenia envolvida com várias situações metabólicas mesmo, né? E também com a osteoporose. Então, é importante estimular o idoso a manter, não só o idoso, né, durante toda a vida, mas nessa faixa etária, a manter o consumo adequado de proteínas e também usar a atividade física, principalmente a atividade física resistida, para conseguir manter a sua massa muscular adequada, evitando a sarcopenia, evitando essa fragilidade que pode também aumentar a osteoporose, aumentar a chance de quedas e fraturas. Então, trabalhar a prevenção e o tratamento da sarcopenia. Ainda dentro do tratamento, pensar então em tratamento medicamentoso, né? Primeiramente, nós temos que promover a ingesta necessária, né, de cálcio e de vitamina D, que são as coisas mais simples, né? Então, a gente precisa verificar se essa pessoa consome quantidade de cálcio suficiente dentro do dia dela, que é 1.000 a 1.200 miligramas por dia. E a gente vai suplementar de acordo com a dieta. Então, se é uma pessoa que tem restrição ao consumo de lácteos, ela vai precisar suplementar talvez essa quantidade inteira, dependendo dos outros alimentos que já vou mostrar que contém cálcio, né? Se estão ou não na dieta dela. A fonte mais simples, mais fácil são os leites derivados. Há sempre o questionamento a respeito da segurança cardiovascular da reposição de cálcio. Então, existem estudos mostrando que há segurança cardiovascular quando a gente o consome até 1.400 miligramas de cálcio por dia. E esse consumo precisa ser fracionado em tomadas de até 500 miligramas.
Então, já tem bem estabelecida essa segurança cardiovascular. A gente vai ter problemas de calcificações extraósseas em suplementações excessivas de cálcio, mas dentro dessa faixa fisiológica há uma segurança cardiovascular. A vitamina D também precisa estar dentro dessas faixas, né? O ideal do consumo é 800 a 2.000 unidades por dia, tentando manter os níveis séricos maior do que 30 nanogramas por ml. Nós sabemos que poucos alimentos vão fornecer, principalmente do nosso uso diário, vão fornecer essa quantidade de vitamina D que a gente necessita. Portanto, muitas vezes vai ser necessário realmente suplementar. Né? E a nossa exposição solar também tem sido cada vez menor pelo estilo de vida e pela proteção mesmo que a gente tem buscado da pele com relação aos raios ultravioleta. Né? O uso de protetor solar e exposição menor também vão diminuir a produção endógena de vitamina D. O calcitriol ele vai ser utilizado apenas que é uma vitamina D mais ativa, em breve também vou detalhar um pouco mais, mas ele vai ser necessário apenas em pacientes que tenham doenças específicas, por exemplo, uma doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor do que 30, osteomalácia, hipofosfatêmica, deficiência de uma alfa-hidroxilase, que é essa enzima que está presente no rim, que faz a ativação da vitamina D, insuficiência hepática ou o hipoparatireoidismo. Então, não é uma reposição de rotina, vai ser uma reposição de exceção para situações bem específicas. Então, aqui dentro do tratamento medicamentoso, vamos falar primeiro das fontes dietéticas, né? Então, cálcio 1.000 a 1.200 suplementar de acordo com a dieta, e aqui a gente vai verificar, então, alimentos, né, que tem. A gente vê, por exemplo, que um copo, mais ou menos 236 ml de leite integral, a gente vai ter 278 miligramas de cálcio. Semi-desnatado, desnatado, até um pouquinho mais, mas por volta disso aqui, né? Então, a gente vê que mais ou menos uma porção de leite, que seria um copo de 250 ml, vai ter mais ou menos 250, 300 miligramas de cálcio. Então, para a gente consumir o que a gente precisa no dia, a gente precisaria de no mínimo 4 copos de leite, né? Não é fácil, às vezes, manter essa quantidade. Iogurte, que um copinho daquele de 150 gramas, mais ou menos 240 ou 250 miligramas de cálcio elementar. Uma fatia grossa de queijo, 100 miligramas de cálcio elementar. Sorvete, brócolis, laranja, figo, sardinha, né? Pão branco. Tem quantidades também variáveis. Nesses aqui o que a gente vai ver mais, ó, sardinha enlatada, 100 gramas, 500 miligramas de cálcio elementar. Figo, 220 gramas, 500 miligramas de cálcio elementar. Então, o que é mais comum? Leite e derivados, né? E a quantidade que a gente precisa realmente seria um consumo regular e pelo menos 4 porções ao dia. Sendo a sardinha aqui uma outra possibilidade, figo não é um consumo comum, mas também tem bastante cálcio, certo? E da vitamina D, que seria então a 800 até 2.000 talvez, né, mantendo maior que 30, a gente tem alguns alimentos, né? Então, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, tem bastante vitamina D. Salmão, tem bastante vitamina D. Sardinha em óleo, bastante vitamina D. Atum, ovo inteiro, fígado de boi já tem menos quantidade, ovo e fígado de boi. Então, a gente tem algumas fontes aqui, mas nós sabemos que essas fontes não são de consumo frequente, em quantidade e frequência necessários aí para manter no dia a dia, né? Então, principalmente, vitamina D acaba que dificilmente a gente consegue, pela alimentação, realmente consumi-la, e cálcio, pessoas principalmente que têm algum tipo de restrição também vão ter dificuldade de manter o consumo só dietético. Então, a gente tenta estimar o que a pessoa consome e vai suplementar de acordo com a dieta e a vitamina D também de acordo com o nível sérico dela, pensando em melhorar então essa massa óssea.
Bom, tenho aqui um esquema falando um pouquinho da vitamina D, do nosso metabolismo ósseo, só para a gente poder relembrar um pouquinho como que tudo isso funciona, né? Então, a gente tem a vitamina D3 e a vitamina D2, que vem da origem animal, dos peixes gordurosos, né? Geralmente atum, salmão, e dos vegetais e alguns fungos. E a gente vai ter, então, a metabolização dessa vitamina através da ação dos raios ultravioleta, né? Então, através dos raios ultravioleta, a gente vai essas pré-vitaminas que estão dispostas ali no tecido gorduroso vão sofrer a ação do raio ultravioleta e ser transformado em vitamina D3. Assim como o que a gente se alimenta, né, essa vitamina D3, ela vai sofrer uma oxidação no fígado, fazendo uma hidroxilação, falei oxidação no fígado, levando à formação do calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D, que é a maioria desses suplementos que a gente tem no mercado, para a gente poder também utilizar, né? Esse calcidiol, ele precisa passar pelo rim para sofrer uma segunda hidroxilação através dessa enzima 1-alfa-hidroxilase, que eu tinha comentado há pouco, e aí sim transformar-se nessa vitamina D ativa, que é o calcitriol, 1,25-dihidroxivitamina D, que é a vitamina que vai realmente ter efeito celular nos receptores nucleares de vitamina D e também ajudando a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Então, mais ou menos esse é o ciclo da vitamina D. Ainda tem esse PTH aqui destacado, porque o paratormônio produzido pelas paratireoides, ele é fundamental para que a gente consiga fazer a ativação dessa enzima, 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que vai transformar a vitamina D, que ainda é inativa, em vitamina D ativa para ter os seus efeitos celulares. Ainda então um outro esquema que eu apresento aqui para mostrar a interação de vários órgãos nesse metabolismo do cálcio, da vitamina D, para poder ter essa composição da massa óssea, auxiliar também nesse remodelamento ósseo, né? Então, a gente tem o papel do consumo do leite, derivado de outras fontes de cálcio, o papel dos raios ultravioletas aqui formando a vitamina D. A gente precisa do fígado funcionando bem para que ele possa fazer a hidroxilação dessa pré-vitamina. A gente precisa do rim funcionando bem, né, para que ele possa reabsorver o cálcio, excretar o fósforo e também ativar a vitamina D através da enzima 1-alfa-hidroxilase. Então, a gente precisa de rins funcionando, de uma paratireoide funcionando adequadamente, já que o PTH é fundamental para que essa enzima seja ativa e também para regular a absorção do fósforo, a absorção do cálcio e a excreção do fósforo, regulado pela quantidade de cálcio, fósforo, vitamina D e FGF23, que é um fator fosfatúrico que também atua como feedback aqui para a secreção do PTH. Eu preciso que eu tenha um intestino que é capaz de absorver o cálcio e o fósforo, reagindo então à quantidade de vitamina D que vai auxiliar nisso, e uma boa regulação desse paratormônio para que o cálcio que está no osso não seja exigido para ser retirado do osso para poder normalizar a calcemia, né? Porque a gente tem o cálcio e o fósforo sérico que tem que estar em equilíbrio. E caso a gente tenha alguma dificuldade nesse equilíbrio, a gente vai ter alterações metabólicas no PTH que vão gerar alterações em todo esse ciclo e no estágio final retirar cálcio do osso, o que vai fragilizar esse osso dentro dessas situações de doença de qualquer um desses órgãos ou de falha de funcionamento de qualquer um desses órgãos. Então, ainda falando sobre tratamento, né? A gente vai falar sobre as medicações que são utilizadas no tratamento medicamentoso. Bifosfonados são a primeira escolha.
são as medicações que mais vão ter efeito aí no tratamento da osteoporose. Eles vão ser usados, a recomendação é que se use por 3 a 5 anos, estabelecendo um período de férias, de holiday, que seria também de 3 a 5 anos. Então, é onde tem os melhores efeitos. O bifosfonado, para a gente utilizá-lo, é necessário que a gente associe cálcio e vitamina D, para que a gente consiga ter um efeito adequado. O bifosfonado, ele tende a baixar o cálcio sanguíneo, então é importantíssimo a gente associar ao tratamento o cálcio e a vitamina D. Ele se liga aos cristais de hidroxiapatita e a função dele é inibir a reabsorção óssea exercida pelos osteoclastos, né? Então, o mecanismo de ação do bifosfonado, ele é um antirreabsortivo. Ele vai estacionar o osso para que o osso não sofra reabsorção e interrompa esse ciclo, tentando mantê-lo assim ao longo dos anos e dessa maneira, evitando a reabsorção, aumentar proporcionalmente a massa óssea. Tá? O alendronato ele é prescrito para uso semanal, é um dos bifosfonados que a gente tem, é disponível no posto de saúde. Ele é usado 70 mg uma vez na semana. E a gente tem também o risendronato, que é uma medicação que pode ser também de uso semanal, na dose de 35 mg, ou no uso mensal, na dose de 150 mg, que é bem interessante. E temos ainda o zolendronato, que é de uso endovenoso e ele é feito uma vez ao ano na dose de 5 mg. As medicações bifosfonadas, elas têm, ainda tem mais o ibandronato, que ele é trimestral, e o pamidronato, que também é trimestral, de uso endovenoso. Efeito adverso muito comum são esofagites e gastrites. É uma medicação bastante irritativa, por isso ele tem que ter a recomendação de ser usado com bastante água para que a medicação possa ser deglutida completamente e não deve deitar-se após fazer o uso da medicação, para evitar que essa medicação reflua para o esôfago, trazendo lesões esofágicas. Então, é preciso ter esse cuidado na prescrição, usar com bastante água, não deitar-se durante 1 hora após o uso da medicação. É raro um efeito adverso grave, que são efeitos adversos graves, que são fraturas atípicas de fêmur e necrose asséptica de mandíbula. São efeitos temidos, a gente vê muito os dentistas, né, questionando se deve-se suspender o uso desse tipo de medicação quando se vai fazer procedimentos ósseos na boca, implantes ou qualquer outro procedimento. Atualmente, não está recomendada a suspensão para procedimentos odontológicos, porque verificaram que o fato da massa óssea estar melhorando com a medicação é um fator importante para os procedimentos odontológicos e é um efeito raro que se observa com o uso prolongado. Então, a gente deve utilizá-lo dentro do tempo recomendado, 3 a 5 anos, dando pausas, se for necessário, recomece depois, mas não o uso contínuo por tempo prolongado, como já se fez há anos atrás, né? Então, existe essa descrição, existe esse efeito adverso, que é raro e muito questionado pelas pessoas da ortodontia, ou da implantologia, desculpe. É contraindicado na hipocalcemia. Então, é uma medicação que tende a levar à hipocalcemia. Então, a gente não pode usá-lo em vigência de hipocalcemia. E por isso, toda vez que for prescrevê-lo, deve ser prescrito com cálcio e vitamina D. Não deve ser usado em pacientes com doença renal crônica, taxa de filtração menor que 30, nem na gestação, nem na lactação. Bom, seguindo ainda com o tratamento, então, lembrando que o bifosfonado é a primeira escolha, né? Mas temos outras opções. Então, a gente tem o raloxifeno, que é um modulador do receptor do estrogênio, modulador seletivo do receptor estrogênico.
ele vai atuar como um antirreabsortivo. Ele pode ser utilizado na dose de 60 miligramas diariamente e tem estudos mostrando que ele consegue atuar como prevenção de fraturas vertebrais. O que a gente deve ter cuidado com o raloxifeno, por ele ser um modulador seletivo do receptor estrogênico, é com trombose. Pacientes que já tiveram trombose ou que têm alguma trombofilia não devem usar o raloxifeno. Com relação a outros receptores estrogênicos, como mama e útero, ele vai ter efeito inibitório sobre o receptor, não sendo então uma questão, se a pessoa já teve ou uma necessidade de monitorar por conta dessa medicação útero e mamas. Uma outra possibilidade são os estrogênios conjugados. Então, em pacientes que possuem sintomas climatéricos, que têm menos de 60 anos ou menos de 10 anos de início da menopausa ou do último período menstrual, ou seja, pacientes que ainda estão na janela terapêutica para a terapia hormonal, o estrogênio conjugado, sim, pode melhorar bastante a massa óssea, Vai ser realmente um dos melhores tratamentos para massa óssea. Mas ele atualmente não é indicado exclusivamente para o tratamento de osteoporose. A gente vai se beneficiar desse efeito caso a paciente tenha indicação para tratamento dos sintomas climatéricos. Isso vai levar a gente a pensar em usar o estrogênio, dentro das indicações e com todos os cuidados que a gente tem que ter durante a terapia hormonal, que também vai ser falado na aula específica dessa transição menopausal, para também auxiliar nesse sentido aqui. Continuando a falar sobre o tratamento medicamentoso, a gente tem a medicação teriparatida, a marca que se tem no mercado é o Forteo, não tem nenhum conflito de interesse. A teriparatida, ela é um análogo do hormônio, do paratormônio, ela vai agir semelhante ao paratormônio e, portanto, é um agente anabólico, é um agente que vai aumentar a formação óssea. A dose que é utilizada é uma ele é uma medicação subcutânea, como uma canetinha de aplicação, e a dose é de 20 microgramas por dia, subcutâneo, e existe esse prazo máximo de utilização, por 2 anos. Ele não pode ser usado por mais de 2 anos. Ele é indicado quando há uma falha do tratamento com bifosfonato ou quando há um alto risco de fraturas através da plataforma de calculadora Frax com um T-score menor do que -3. Ou seja, é uma medicação que é extremamente eficaz e que vai ter uma indicação para casos mais graves. Seguindo no tratamento medicamentoso, existe essa classe, que é a classe mais moderna, que é o denosumab, que atualmente tem a marca Prolia, que é um anticorpo monoclonal que vai ter afinidade justamente pelo RANKL, bloqueando a ligação dele com o RANK, que é aquele sinalizador de reabsorção óssea, que ativa o osteoclasto para iniciar a reabsorção óssea. Portanto, esse biológico ele vai diminuir a reabsorção óssea por inibir a formação, a ativação e a sobrevivência dos osteoclastos. Ele é seguro na doença renal crônica, mas deve ser usado com cautela nos pacientes que têm hipocalcemia. Ele não deve ser descontinuado sem a introdução de outra terapia, porque isso reverte os benefícios da medicação. Então, é muito importante isso ser esclarecido ao usuário, pois se o usuário faz o uso por algum tempo desse tipo de medicação e suspende abruptamente, sem introduzir uma outra medicação, um bifosfonato, uma teriparatida, qual que seja, esse benefício que foi adquirido durante o uso, ele vai ser revertido. Então, todo o benefício ele vai ser perdido. Isso é importantíssimo de ser esclarecido durante o uso. O romosozumab, que é o Evenity,
ele também é uma medicação semelhante, que também vai atuar de mecanismos semelhantes ao denosumab. Seguimos então aqui com o tratamento. Pacientes que têm muito alto risco para osteoporose, para fraturas, ele vai ter indicação de algum agente anabólico, seja a teriparatida ou mesmo o romosozumab. E aí, seguido, então, de um tratamento com antirreabsortivo. Isso é uma indicação que há. Muito alto risco, poderia-se começar com agente anabólico e depois seguir com antirreabsortivo. O que a gente vai considerar isso? Um T-score menor que menos 2,5, com a presença de uma fratura vertebral ou de quadril há menos de 2 anos, tá? Com diagnóstico há menos de 2 anos. Múltiplas fraturas por fragilidade, também torna esse paciente de muito alto risco. Fratura por fragilidade em uso de corticoterapia. Então, pessoas que têm que fazer o uso crônico de corticoterapia e já possuem uma fratura por fragilidade se encaixarão aqui nesse muito alto risco. Ou ainda, um T-score menor do que menos 3, com uma idade maior do que 65 anos ou fratura de fragilidade ou alto risco de quedas, ou ainda uso prolongado de corticosteroides. Então, são condições associadas a um alto risco de fraturas, muito alto risco de fraturas e que vão ter essa indicação, então, um pouco diferenciada para o uso de medicações inicialmente anabólicas para depois se seguir com outro tipo de medicação. Bom, começamos a tratar e agora nós temos que monitorar esse tratamento. Vamos fazer uma densitometria óssea a cada 1 a 2 anos até que se estabilize a massa óssea. Então, a gente deve, depois de iniciar o tratamento, fazer o monitoramento com a densitometria óssea, não antes do que 1 ano, né? Então, geralmente 1 ano e meio, 2 anos, se repete a densitometria para poder fazer uma comparação adequada. Deve-se fazer o raio-x da coluna torácica e lombar se houver perda estatural progressiva, superior a 4 centímetros ou ainda fatores, sintomas que possam sugerir fratura vertebral. Então, nos pacientes com suspeita para fratura vertebral, seja por perda estatural ou por sintomas, geralmente dor ou deformidade, né? Deve-se fazer o raio-x da coluna. Exames laboratoriais devem ser feitos também para monitoramento. Trazendo então mensagens finais sobre a osteoporose. Lembrar que a osteoporose ela é importante porque ela aumenta a morbimortalidade. Ela piora a qualidade de vida, aumenta as chances de fratura, imobilização e toda a questão social, de custos envolvidas com isso. Precisamos estimular as medidas preventivas ao longo da vida, quais sejam atividade física, cessar tabagismo, cessar etilismo, consumo adequado de cálcio, de vitamina D. Todas essas modificações do estilo de vida, né, precisam ser estimuladas ao longo de toda a vida e não só nessa fase em que a osteoporose aparece. É necessária a busca ativa para diagnóstico e tratamento da osteoporose e assim prevenção de fraturas. Então a gente precisa lembrar de triar a osteoporose, de fazer densitometria, de fazer cálculo de Frax, de avaliar consumo de cálcio e exposição ao sol, consumo de vitamina D, atividade física, doenças relacionadas à osteoporose, medicações relacionadas à osteoporose, a tendência de quedas, para que a gente possa sim ter efetividade, né, em prevenir e tratar também essa doença. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês possam ter aproveitado. Aqui está o meu contato, caso queiram, basta escanear o QR Code e em seguida tem as minhas referências bibliográficas e eu espero vocês na próxima aula.